Correio Esportivo tá no ar! Mais uma edição do programa nessa segunda-feira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma edição do Correio Esportivo para você, depois de final de semana aí, primeiro final de semana do Jarcães aqui em Laranjeiras. Vamos passar daqui a pouco pela pontuação geral, mas hoje o programa, além de futebol propriamente dito, jogado ali no gramado, tem muito assunto pra gente tratar aqui nessa segunda-feira, nesse Correio Esportivo. Tem acusação até bem relevante, bem séria aí, envolvendo o Neymar. Eu já vou abrir o programa, inclusive, com essa notícia. Aliás, eu estava vindo gravar e me deparei com essa informação aqui no Instagram. Falei, opa, já vem, não vai ficar de fora do programa, já vem aqui que vai entrar no conteúdo do Correio Esportivo dessa segunda-feira. Você vai saber do que o Neymar está sendo acusado. Envolve, inclusive, filho de ex-jogador famoso também. Vamos falar de convocação de seleção, vamos falar, como eu já disse, do Jarcães, que para você que não é de Laranjeiras, não é do Paraná, um evento esportivo muito bacana que está acontecendo em Laranjeiras, excepcionalmente esse ano. Cada ano ali uma cidade cedia o evento. Esse ano em Laranjeiras, em parceria com o Marquinho. E teve nesse final de semana agora que passou, o primeiro final de semana dessa competição. Nós vamos passar sobre a classificação geral, depois dessas modalidades, muitos jogos que tivemos lá cobrindo esses dias. Enfim, você vai entender tintim por tintim daqui a pouco. Vamos falar de atacante do Chelsea que foi punido. Vamos falar de grande reformulação no Manchester United. Vamos falar do Esporte Clube Originários, time de Maricá, um time formado somente por índios, que vai jogar campeonato regional. Você vai saber nesse programa qual divisão, qual estado que esse time vai disputar a competição. Vamos falar, claro, aí, Champions League, que tá por vir, Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores e muito mais. Vem comigo, seja no YouTube ou no Spotify, que o Correio Esportivo tá no ar. Começando então o programa com notícia então bastante séria. Jogador Robinho Júnior, filho do ex-atacante Robinho, acusa Neymar de agressão e envia notificação ao Santos. Representantes do atacante Robinho Júnior encaminharam uma notificação extrajudicial ao Santos nessa segunda-feira e após o jogador e Neymar Júnior se desentenderem no treino de ontem, no último domingo. O jovem de 18 anos acusa o camisa 10 de proferir xingamentos de maneira ofensiva, aplicar uma rasteira e desferir um tapa violento no rosto do jogador. Em nota, o Santos informou que foi instaurado em processo de sindicância interna para analisar o episódio. Mas, rapaz, bom, o que dizer agora desse não vou dizer fato ainda porque, né, não é uma acusação. O que dizer então desse boato, vamos dizer assim? Se comprovado mesmo, né? Por enquanto é a palavra de um contra o outro, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mais uma vez em que a gente vê o Neymar com o nome envolvido, não em coisas positivas, né? Dessa vez ele está sendo acusado e, logo o filho do Robinho. Eu acredito que o Robinho é um cara que tem amizade com o Neymar, mas agora uma situação aí complicada, delicada, envolvendo o filho do ex-atacante com o Neymar, acusado então de xingar de maneira ofensiva, aplicar uma rasteira, desferir um tapa violento no rosto do jovem de 18 anos. Vamos ver ao longo dessa semana o que sai por aí, né? Quem vai, se vai ter isso, vai se comprovar isso, se o Neymar vai provar, digamos, essa inocência do que ele está sendo acusado agora. Mas notícia que acabei de me deparar vindo gravar o programa e já trouxe para o Correio Esportivo. E uma acusação aí, né, em vias de convocação para a Copa do Mundo, que é o próximo assunto do programa de hoje. Será que o Neymar vai para a Copa? Será que não vai? Essa acusação, esse boato, como é que será que vai soar ali nos ouvidos? Como é que isso vai ser visto pelo técnico Ancelotti? Tudo isso está em jogo, né? Vamos aguardar para a gente ver o que vai dar essa acusação por enquanto, né? Que é uma acusação.
Seguindo com o programa dessa segunda-feira, vamos falar agora então de convocação para a Copa do Mundo. Gente, tá muito perto, tá chegando. Eu tô aqui com um sorriso no rosto, mas eu acho que o torcedor brasileiro, em sua maioria, tá preocupado, desanimado, tá querendo crer num bom desempenho, mas tá aquela coisa ali meio opaca, tá meio sem aquele brilho, aquela convicção, aquela certeza, mas tá muito perto, gente, do Carlo Ancelotti revelar os 26 jogadores escolhidos para disputar o Mundial. Dia 11 de maio agora, já, né, semana que vem, a CBF vai enviar à FIFA uma pré-lista com 55 nomes, etapa obrigatória antes da definição inicial. A proposta da CBF é transformar então a convocação em mais do que um anúncio formal, criando um momento de celebração nas trajetórias da seleção brasileira nas Copas. Uma das seleções, agora já saindo um pouquinho da seleção brasileira propriamente dita, uma das seleções que vai jogar a Copa, não perdeu tempo, já divulgou a primeira lista preparatória de convocados para a Copa do Mundo, que é o México. O técnico Javier Aguirre já chamou 12 atletas que jogam no futebol mexicano. Então já tem 12 jogadores que atuam lá no México que já sabem que vão defender o seu país na Copa do Mundo. E o Brasil, então, se prepara para esse anúncio oficial que está previsto para o dia 18 de maio, muito perto, gente. Hoje já é dia 5 e a convocação, então, aí, falta 2 semanas. O evento vai ser no Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, um espaço simbólico que reforça a ideia de conexão entre a história vitoriosa da seleção e o futuro que o time busca construir. Tem que querer buscar mesmo, construir um futuro muito bom, porque essa história vitoriosa da seleção tá cada vez mais com ar de que vai ficar passado. Criançada aí, dependendo do ano que nasceu da geração, não viu o Brasil ser campeão de Copa, não viu nem o Penta, e o que o torcedor, acredito, está sentindo hoje, talvez 100% dos brasileiros, é que isso está com ar de que vai ficar ainda por muito tempo. Mas queremos estar enganados, queremos ver o Brasil ter bom desempenho na Copa do Mundo. Então vamos aguardar dia 18, vamos aguardar semana que vem essa pré-lista dos 55 nomes que a CBF vai mandar à FIFA, né? Então essa pré-lista, e vamos ver quem vai estar nos 55, quem vai estar depois entre os 26. O Brasil chegando cada vez mais perto do grande dia em que o técnico Ancelotti vai contar pra gente quem serão os 26 que vão defender a amarelinha lá nos Estados Unidos, México e Canadá. Seguindo com o programa dessa segunda-feira, vamos falar agora então desses Jarcãs que começou, teve um final de semana agitado aqui em Laranjeira de muito esporte, muitas modalidades, tivemos lá cobrindo, né, Leandro dando suporte aí pra mim, pra Emily, a Emily na sexta, eu fui no sábado, o Leandro com o João no domingo, cobrindo essas modalidades diversas dos Jarcãs. Vou falar do sábado, que foi o dia que eu fui. Cara, você que não assistiu ainda os Minutos Correios que nós produzimos nesse final de semana, vale a pena estar indo no Instagram do jornal e conferindo. Eu conheci pessoalmente lá o técnico do time de futebol masculino do Quedas, o seu Aparecido Sincerão, deu uma entrevista pra gente lá, todo sincerão, falando do time dele de Quedas. Tivemos aí entrevista com atletas do futsal feminino de Rio Bonito, que estão indo muito bem, venceram as 3 partidas, estão classificadas para jogar no final de semana que vem. Conversei com o árbitro que apitou essa partida entre Rio Bonito e Porto Barreiro no futsal feminino sábado à tarde. Enfim, tem muito material para você conferir lá no nosso Instagram. E pontuação geral, né? No momento, já tendo sido contabilizados os pontos mediante os jogos das modalidades que aconteceram nesse final de semana. Nossa Laranjeiras do Sul está em primeiríssimo lugar na pontuação geral, 75 pontos, seguidos por Pinhão com 67, Guaraniaçu em terceiro com 57, Diamante do Sul em quarto com 28, Quedas em quinto com 26, Catanduvas em sexto com 24, Candói em sétimo com 23 pontos, em oitavo Nova Laranjeiras com 22, em nono, Foz do Jordão com 19. Em décimo, Cantagalo com 18. Em 11º, Virmonde com 17 pontos.
Pera aí. Cadê? Aqui. Em 12º, Espigão Alto com 15 pontos. 13º, Marquinho com 9. 14º, Campo Bonito com 7. 15º, Reserva do Iguaçu com 5. 16º, Três Barras com 4 pontos. Vice-lanterna Campina do Simão com 1 pontinho. Em 8º, Rio Bonito do Iguaçu com 1 ponto. Rio Bonito deitando no futsal feminino, mas na pontuação geral ficou até o momento, né, no último lugar. As competições, então, foram nas modalidades de futsal, futebol 7, futebol, vôlei, bolão, bocha, handball, basquete, xadrez e tênis de mesa. O Jarcãs que retorna na próxima sexta-feira até domingo aqui em Laranjeiras do Sul. Muito esporte na nossa cidade, evento que teve abertura na quinta, muita gente foi prestigiar, nós estivemos também cobrindo a trabalho as modalidades de final de semana e Laranjeiras do Sul muito bem, né? Simplesmente o líder, né? Município líder na pontuação geral, e vamos ver os jogos que vão acontecer final de semana. Vamos ter mata-mata desses municípios que passaram ali no futsal, no futebol, vamos ter beach tênis, vamos ter vôlei, enfim, vamos aguardar a continuação do Jarcãs 2026. Vamos falar agora do atacante Mudryk, do Chelsea, que foi pego no exame antidoping, punido, gente, 4 anos de afastamento dos gramados. O jogador que já estava afastado desde dezembro, agora recebe a maior punição concedida pelo Tribunal Arbitral do Esporte ao testar positivo para meldonium. Mudryk movimentou mais de 350 milhões de reais ao ser comprado pelo clube inglês e tinha um contrato para jogar até 2031. Tá bom para você ou quer mais? Imagina o que tá passando na cabeça do Mudryk, que vai ter que ficar, cara, 4 anos sem poder jogar bola, sem poder defender o Chelsea, sem poder exercer ali a sua profissão. Sabe lá Deus o que ele tá pensando para fazer nesse tempo, para ocupar esses próximos 4 anos da vida dele. É um cara que teve um investimento pesado nele, 350 milhões de reais, foi comprado pelo Chelsea, tinha contrato para jogar até 2031, foi pego então no exame antidoping, né? E testou positivo para meldonium e foi punido com 4 anos por ter sido pego nesse exame antidoping. Vamos fazer o quê? Vamos desejar força aí pro Mudryk, né? Que ele consiga encontrar boas saídas para preencher esse tempo e lá daqui 4 anos, quando ele retornar, que ele possa estar jogando, possa manter a cabeça no lugar nesse tempo, possa estar cuidando da saúde mental e física, né? Vai ter muito tempo para cuidar de todas as áreas da vida. Mas força aí para o Mudryk, que, sei lá, talvez tenha até o seu contrato rescindido pelo Chelsea, não sei. Mas que ele possa ter a cabeça no lugar para esse momento complicado na carreira. Vamos falar agora do Manchester United, que está preparando a reformulação profunda no elenco para a próxima temporada. De acordo com veículos ingleses como o The Sun e o Manchester Evening News, além do jornal espanhol Marca, a ideia da diretoria do United é promover uma mudança profunda, aquela varredura mesmo, a famosa barca, como a gente diz no futebol, lá no elenco, com a saída de jogadores considerados fora do planejamento. Segundo os jornais, até 13 atletas podem deixar Old Trafford na próxima janela, em um movimento que marca uma das maiores reformulações recentes do clube. Entre os nomes cotados para deixar o Manchester na próxima janela estão Rashford, que está emprestado junto ao Barcelona, Jadon Sancho, Rasmus Højlund, Antony, brasileiro Antony, Mason Greenwood, o Casemiro que deve jogar a Copa do Mundo, defendendo a seleção, André Ohana, Tyrone Malacia, Altay Baywinder, Heidek Vitek, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee e o jovem Dan Gore, além de outros atletas da base. Então, verdadeira reformulação por vir em Old Trafford, Manchester United podendo mandar até 13 jogadores embora, certamente depois aí de temporada frustrante,
investimento alto, resultado de menos. Todas essas informações, então, de acordo com veículos da própria Inglaterra e o jornal Marca da Espanha. Vamos agora vir para o nosso Brasil, futebol ainda, mas vamos para além do interior, vamos para outra cultura. Vamos misturar agora cultura e esporte, cultura e futebol. Eu tinha separado 4 fotos do Esporte Clube Originários para mostrar para vocês aqui na tela, mas o formato ali do arquivo não rodou aqui. Infelizmente eu vou ficar devendo, porque a matéria é muito diferente, é muito legal. Eu queria ter trazido mesmo imagem dos jogadores lá do Pajé, se eu não me engano era o próprio, tem o Pajé, nós vamos conhecer essa história aqui junto. Ia passar a imagem ali do presidente, o Pajé, para ilustrar essa história do Esporte Clube Originários, um time então de Maricá, cidade lá do interior do Rio de Janeiro. Maricá, que teve o time Maricá na primeira divisão do Carioca nesse ano. Cidade então da região metropolitana, fica a menos de 1 hora da capital, bem pertinho do Rio. Então a história está sendo escrita lá em Maricá. Pela primeira vez no país, um clube formado somente por jogadores de origem indígena vai disputar uma competição oficial. O Esporte Clube Originários fez os últimos ajustes para estrear na Série C do Campeonato Carioca, equivalente à 5ª divisão, né, nacionalmente falando. O clube nasceu esse ano com o propósito de abrir portas do futebol para indígenas e transmitir o orgulho de um povo geralmente marginalizado. A gente não é muito ouvido, né? Lamenta Tupã Nunes, presidente do clube e cacique da aldeia Mata Verde Bonita, olha só que legal, que lidera a resistência dos Guarani Mibia no distrito de Taipuaçu. Tupã Nunes é o cacique de cerca de 300 indígenas Guarani Mibia que vivem em Maricá. Mas, como presidente do Originários, ele agora comanda jogadores de pelo menos outras 14 etnias diferentes, vindos de todos os cantos do Brasil. E como é que esse time nasceu, você deve estar se perguntando ao assistindo essa notícia. O Esporte Clube Originários até aqui se mantém com dificuldades financeiramente falando. Existe apenas o patrocínio de uma empresa de proteção veicular de Maricá. O clube tem conversas avançadas com a prefeitura do município e com a Loterge, e até correu atrás do registro autêntico de todos os jogadores para comprovar que são indígenas e dessa forma destravar a verba pública, mas o dinheiro ainda não entrou. O ônibus escolar que busca as crianças todos os dias na aldeia fez um acréscimo no seu itinerário para 2 vezes por semana levar os jogadores para um campo alugado em Maricá. As atividades não podem terminar depois das 11 da manhã porque o coletivo tem horário para voltar. No caminho, deixa os jogadores que não são da cidade em um hotel onde estão hospedados. Na Série C, o Originários vai mandar seus jogos no Estádio Municipal João Saldanha, no distrito de Ponta Negra. Cara, quando você imaginou que você ia ver uma notícia dessa, não vou nem dizer no Correio Esportivo, eu vou dizer no mundo do futebol. Você que gostou, que achou curioso, vale a pena procurar mais informações aí na internet. E fica já o desejo de boa sorte pro Esporte Clube Originários. Vai estrear na Série C do Carioca. Quem sabe vamos falar mais vezes desse time formado exclusivamente por indígenas. Então, não só nesse ano, quem sabe ano que vem, vai depender da tabela da Série C do Carioca. Mas fica aí os desejos de sucesso aí para Tupã Nunes, que é o presidente do Originários, esse time formado então somente por jogadores de origem indígena que vai disputar Série C do Campeonato Carioca. Boa sorte, então, para o Originários. Vamos agora para diretamente de Maricá para a Europa. Vamos falar de Champions League. Comentar aqui uma pincelada rápida, né? Champions League que está se encaminhando já para as semifinais. Temos amanhã Arsenal e Atlético de Madrid às 4 da tarde, horário de Brasília, lá no Arsenal Stadium. E temos na quarta-feira Bayern de Munique e PSG, 4 da tarde também, horário de Brasília, na outra semifinal. Eu falei a minha opinião no último programa aqui sem convidado. Na verdade, eu disse no último programa sem convidado que daria a minha opinião de quem passa para a final.
da Champions League. E eu falei lá no Story a minha opinião e vou reforçar e deixar registrado aqui no programa. Agora, o PSG venceu por 5-4 o Bayern de Munique em casa. Eu acho que o PSG ganha fora de casa do Bayern de Munique na quarta-feira. Então, PSG na final da Champions. E Atlético de Madrid e Arsenal, eu acho que o Arsenal não será páreo para o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid passa ou vencendo, ou ainda que seja nos pênaltis, mas passa do Arsenal fora de casa. E assim teremos PSG, ou na verdade, se eu contar, Atlético de Madrid, que o PSG vai jogar depois, vai jogar na quarta, Atlético de Madrid e PSG na final da Champions 2025-26. Esse é o meu palpite, essa é a minha opinião. Qual será o seu palpite? Vamos aguardar se eu sou pé quente dos palpites aí ou não. Seguindo com o programa dessa segunda-feira, vamos falar agora de Libertadores. Deixa eu achar aqui. Libertadores, então, que também tá pegando fogo. Já achei. A gente está se preparando então para a quarta rodada da Libertadores e da Sul-Americana. Nós temos então na quarta rodada da Glória Eterna, o Flamengo joga fora de casa contra o Independiente Medellín, quinta-feira, 21h30. O Flamengo é líder do grupo com 7 pontos. O Flamengo está muito bem no grupo dele. O Fluminense joga também fora de casa contra o Independiente Rivadavia, quarta-feira, 21h30. O Fluminense, é lanterna do grupo, tá com a corda no pescoço, situação complicada do Fluminense na Libertadores, lanterninha do grupo dele com 1 ponto só. Então vai ter que praticamente aí vencer pelo menos 2 de 3 jogos agora desses últimos 3 do Fluminense na fase de grupo. O Cruzeiro joga fora de casa. Aliás, os brasileiros quase todos vão jogar essa quarta rodada fora de casa. Cruzeiro joga fora contra a Universidade Católica, quarta-feira, 23 horas. Cruzeiro é o terceiro do grupo com 6 pontos. O Corinthians joga fora de casa contra o Santa Fé, quarta-feira, 21h30. Corinthians é líder do grupo dele, 9 pontos. O Fernando Diniz, rapaz. Fernando Diniz calando aí todos os que duvidaram, os críticos, os céticos. E Corinthians venceu os 3 jogos nessa fase de grupo da Libertadores, então com 9 pontos está muito bem no seu grupo da Libertadores. O Palmeiras joga amanhã contra o Sporting Cristal, 19 horas. O Palmeiras é o vice-líder do grupo com 5 pontos. O Mirassol, que eu tô na torcida, visto que foi a sensação do brasileiro, não tá bem esse ano no Brasileirão, mas eu tô na torcida pessoalmente pelo Mirassol. O Mirassol que inclusive conseguiu vencer o Always Ready em casa na terceira rodada. O Mirassol vai jogar contra a LDU quinta-feira, 19 horas em casa. O Mirassol é o único brasileiro essa rodada que vai jogar no Brasil pela Libertadores. O Mirassol está em terceiro com 6 pontos, porém está tudo empatado no grupo do Mirassol. O primeiro, o segundo e o terceiro estão com 6 pontos, ou seja, para esses 3 times aí, a próxima rodada é jogo de 6 pontos, porque se você vence e o seu adversário perde, você ganha 3 e ainda tira 3 do seu concorrente direto. Então é jogo muito importante para o Mirassol e para os outros 2 times do grupo que estão empatados com 6 pontos. E vamos, Mirassol! O Mirassol vai ganhar da LDU quinta-feira, eu tô na torcida. Esses, então, os brasileiros na fase de grupo da Libertadores indo para a quarta rodada. Vamos agora para a Sul-Americana. O Atlético Mineiro, que segue naquela no Brasileirão, segue naquela, mesmo que eu venho falando todas essas últimas semanas no Correio Esportivo. O Galo vai jogar fora de casa contra o Juventude amanhã, 19 horas. O Atlético é o lanterna. Atlético que não tá bem no Brasileiro, não tá bem também na Sul-Americana. Lanterna do grupo com 3 pontos. O São Paulo joga fora de casa contra o O'Higgins, quinta-feira, 19 horas. O São Paulo é o líder do grupo com 7 pontos, apesar aí da perseguição, né, contra o Roger Machado, mas São Paulo tá muito bem na Sul-Americana. O Santos, que também tá numa corda no pescoço danada, joga fora contra o Deportivo Recoleta amanhã, 21h30. O Santos, que é o lanterna do grupo também, com 2 pontos só, não venceu na Sula. O Santos tá, eu acho que se não vencer contra o Deportivo Recoleta, não sei se ainda teria chance de se classificar para o mata-mata da Sula.
O Botafogo joga em casa quarta-feira contra o Racing, 21h30. O Botafogo tá bem no grupo demais, quem diria. O Botafogo venceu, né? 3-0 venceu o Independente Petroleiro na semana passada. Botafogo joga quarta-feira então com o Racing em casa. Botafogo é o líder do grupo com 7 pontos. O Grêmio joga fora de casa contra o Deportivo Riestra amanhã 19 horas. O Grêmio está em segundo do grupo com 4 pontos. O Vasco joga fora de casa contra o Audax Italiano quarta-feira 19 horas. O Vasco também venceu o Olímpia em casa semana passada. O Vasco é o líder do grupo, também está bem na Sula, com 4 pontos. E fechando os brasileiros na Sul-Americana, se preparando para essa quarta rodada, o Bragantino joga fora de casa contra o Blooming, quinta-feira, 21h30. O Bragantino é o terceiro do seu grupo com 3 pontinhos. Agora vamos para fechar o Correio Esportivo dessa segunda-feira, Brasileirão. Brasileirão que teve os jogos aí da 14ª rodada, esse final de semana, e os times já se preparam, além, claro, de jogarem pela Libertadores e Sula nesse meio de semana, já estão se preparando para a 15ª rodada já. Cara, já tá quase na metade do Brasileirão. Brasileirão ali na 19ª já é metade, os times já estão se preparando para a 15ª. Daqui a pouco já tem pausa no Brasileirão para jogar a Copa do Mundo. O Brasileirão aí passando rápido. 14ª rodada começou no sábado. O Botafogo perdeu em casa para o Remo. O Botafogo não só perde em casa para o Remo, como ressuscita o Remo no campeonato. O Remo que também tá lá, né? Lanterna, vice-lanterna, tá na zona de rebaixamento praticamente desde que o Brasileirão começou. O Botafogo perdeu, se eu não me engano, de virada pro Remo em casa. É a primeira derrota do Franklin Carvalho à frente do Botafogo. E o Botafogo tinha um dia, uma tarde, pra tá tendo um dia tranquilo. Perdeu e ressuscitou o Remo na competição. E o Botafogo conhece então sua primeira derrota sob o comando do Franklin. 2-1 para o Remo, vitória muito importante para o Remo no sábado fora de casa. Tivemos Palmeiras e Santos também no sábado, ficaram no 1-1. O Vitória sacudiu o Coritiba sábado também às 18h30, assim como Palmeiras e Santos. 4-1 para o Vitória, detonando o Coxa Branca aqui do nosso estado. O Furacão recebeu o Grêmio em Curitiba. Sábado à noite ficaram no 0-0. O Cruzeiro perdeu o clássico pro Galo 3-1. O Atlético, que não tá bem no Brasileiro, mas aí, tá? Quem sabe agora começando um caminho de reabilitação. O Atlético vivendo um momento ali também nos noticiários, porque o Hulk tá de saída do Atlético. Parece que tá tudo muito bem encaminhado pro Hulk jogar no Fluminense. E o Cruzeiro, que na competição, o Cruzeiro não tá mal na Libertadores, tá melhor do que o Galo no Brasileiro, mas clássico é clássico, não tem jeito. E o Cruzeiro perde com a vitória, pelo menos no placar ali, bem consistente, 3-1 pro Galo, sábado à noite. Flamengo e Vasco, outro clássico que tivemos ontem, 4 da tarde, ficaram no 2-2. O Flamengo chegou a estar na frente do Vasco com 2-0, mas o Vasco reagiu e chegou ao empate, arrancando um pontinho contra o Flamengo. O São Paulo também ficou no 2-2 contra o Bahia ontem à tarde no Morumbis. O Internacional do Lucas Savage, que tivemos aqui no Papo de Torcedor, venceu o Fluminense em casa 2-0 ontem às 6h30 da tarde. E fechando não, penúltimo jogo da rodada, a Chape perdeu em casa para o Bragantino 2-1 ontem também 18h30. Agora sim, fechando a rodada, Mirassol venceu o Corinthians. Olha aí o Mirassol também criando confiança, tá vencendo na Libertadores, quem sabe tá tomando gosto por vencer e tá buscando essa reabilitação também no Brasileiro. Bateu o Corinthians, aí o Fernando Diniz, que tá muito bem na Libertadores, mas teve um revézinho aí ontem à noite, fechando a rodada 2-1 pro Mirassol. 15ª rodada do Brasileirão, começando sábado às 16 horas, Coritiba e Internacional no Couto Pereira. O Fluminense recebe no Rio Vitória, sábado 18 horas. Bahia e Cruzeiro se enfrentam sábado 21 horas. O Atlético Mineiro recebe o Botafogo domingo 4 da tarde. O Remo recebe o Palmeiras, jogo difícil pro Remo, hein? Domingo 16 horas. O Santos recebe na Vila Belmiro, domingo 18h30 o Bragantino. Na Neoquímica Arena,
Corinthians e São Paulo, domingo 18h30. Mirassol recebe a Chapecoense, domingo 18h30 também. O Grêmio joga contra o Flamengo, domingo 19h30, lá na Arena do Grêmio. E fechando a 15ª rodada, Vasco e Atlético Paranaense, domingo 8h30 da noite. Esse foi o Correio Esportivo dessa segunda-feira, eu espero que você tenha gostado. Fomos lá no interior de Maricá falar do Esporte Clubes Originários, fomos na Europa falar desse esquenta da Champions League, viemos aqui na América do Sul falar de Libertadores e Sula, demos uma passada ali no Brasil para falar do Brasileirão, fomos lá na Inglaterra para falar da reformulação no Manchester United e a punição ao atacante do Chelsea, e também vamos fechar essa conta dessa segunda-feira pousando aqui em Laranjeiras falando do Jarcãs, que teve competições e que vai voltar a ter no próximo final de semana. O Correio Esportivo volta na sexta-feira, pode ser com convidado, estamos aí dessa vez ajustando detalhes, né, definindo convidado, se vai ser com convidado, se não, mas é bem provável aí um papo de torcedor no final de semana, ou talvez vai estar eu aqui comentando o que aconteceu de melhor no esporte no mundo afora essa semana. E paralelo a isso, claro, já planejando os programas do mês e, claro, a cobertura, o que o Correio Esportivo vai trazer em relação à Copa do Mundo que se aproxima. Eu te vejo então na sexta-feira com mais um Correio Esportivo. Boa semana para você, boa terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado. E eu te vejo no próximo programa com mais um Correio Esportivo. Fica com Deus, um abraço e até lá.